Boa noite, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez aqui para falarmos um pouco da palavra de Deus, principalmente voltar a um assunto sobre ontem, quando eu falei, quando Jesus tinha ressuscitado, havia ressuscitado, foi até a praia encontrar os discípulos e lá eles estavam, tinham pescado a noite toda e não acharam nada e etc. E aí Jesus diz para eles lançar a rede do lado direito do barco. Eles pescaram, fizeram o que Jesus falou, né? Eu até mencionei para fazermos o que Jesus fala, tá sempre atento a ouvir quando o mestre dá uma determinação, e pegaram grande quantidade de peixe, né? Eu estava lendo essa história com mais profundidade. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, que eu trago para nós hoje, no dia de hoje. Aqui diz assim: e sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus. Eu fiquei pensando nessa história. Como assim não conheceram que era Jesus? Só tinha ressuscitado. Ele havia ressuscitado. Simples assim. Era o mesmo Jesus, só que num corpo perfeito. Não tinha as marcas das chicotadas que levou, só a marca na mão, nos pés, né? Para aqueles mais incrédulos, espiritualmente falando, ele estava ali, em carne e osso, né? Diante deles. Jesus mudou o quê? Para eles não conhecerem que era Jesus. Não era de noite, era de dia. Eles não acreditavam. Eu acho que não é bem não reconhecer, é não acreditar que era Jesus. Muitos não acreditavam que Jesus iria ressuscitar. Pedro não falou que iria com ele até o fim e negou ele? Disse: eu vou contigo até a cruz, e negou Jesus? Então, trazendo para nós hoje, o que isso acontece conosco? Às vezes nós somos assim também. Não reconhecer Jesus, não reconhecer quem é Ele em nossas vidas, seja numa palavra, seja numa situação que estamos passando, a gente às vezes não reconhece quem é Cristo, o que Ele fez, o que Ele faz e continua fazendo conosco, por nós. Temos que buscar a direção, buscar essa diferença, fazer essa diferença diante de Deus, porque Jesus é o mesmo sempre. Ele foi crucificado, né? Levou todos os nossos pecados, tudo foi nas costas dele. Ele disse para a gente entregar tudo a ele, e ele pegou para ele, mas ele voltou da morte purificado, limpo, sem aqueles pecados, jogou aqueles pecados lá no mar do esquecimento. E aí a gente às vezes não conhece quem é Jesus, como esses discípulos aqui não conheceram quem era ele, depois foi que vieram entender quem era Jesus. Ou seja, eles viram um homem, mas quem é esse cara aí? Onde saiu esse cara aí? Complicado, né? Então, cada dia que passa, que a gente medita na palavra, que a gente lê a Bíblia, a gente aprende um pouco mais de Jesus, aprende um pouco mais dele. Eu vendo isso aqui, eu vou para o lado. Jesus disse: lance a rede do lado direito. Proveu ali o peixe, aquela quantidade de peixe, eles pescaram e saíram satisfeitos. Quando eles chegaram na praia, que estava distante, já tinha lá uma quantidade de peixe assado para eles. Jesus preparou ali uma comida espiritual, que é o que ele sempre nos faz, nos alimenta espiritualmente. O alimento espiritual é essencial para todos nós. Busque isso no Senhor e você vai estar bem alimentado. Alimente-se da palavra de Deus. Amém? Entra no nosso canal aí depois, aprendendo com a Bíblia, e veja os vídeos que falamos da palavra de Deus. Deus abençoe.
Tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus. Um abraço e até mais.